Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Quantas refeições você fez hoje? Jogou alguma comida velha fora? De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. Por isso que se decidiu criar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza na cúpula do G20, que ocorreu entre os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Para entendermos isso um pouco melhor, vamos conversar com o professor da Escola de Humanidades da PUC-RS, Marçal de Menezes Paredes, e também com a coordenadora da Ação da Cidadania no Rio Grande do Sul e do Comitê Gaúcho de Combate à Fome, Patrícia Bargmann. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa e obrigada pela presença de vocês hoje. Eu gostaria de iniciar nossa conversa com o professor Marçal, justamente para explicar qual é a importância de se trazer esse assunto e essa aliança, no G20 que aconteceu no início dessa semana. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no programa. Eu queria dizer que a importância do G20 como encontro multilateral, que juntou 19 países com grandes grupos de, por exemplo, a União Europeia, a União Africana, chama a atenção da opinião pública internacional e a importância do ato político do presidente Lula de colocar o combate à fome em cima da mesa, literalmente. Se a gente lembrar, e isso não é difícil da gente perceber, na semana passada a gente falava de outros assuntos. No mês passado a gente falava de outros assuntos. No ano passado a pauta era outra, mas as pessoas seguiam com insegurança alimentar, seguiam com fome, seguiam sofrendo no seu cotidiano e inclusive todas as pessoas, muitas pessoas, seguiam desperdiçando alimento. Então, o G20 tem uma importância essencial e o fato do G20 ser no Brasil, um país do terceiro mundo, hoje chamado de Sul Global, é fundamental para justamente catalisar as atenções globais e tentar criar a coalizão de esforços para tratar desse tema que é absolutamente fundamental, absolutamente necessário. Vale chamar atenção porque o G20 mesmo foi criado depois de uma série de problemas econômicos, sistêmicos mundiais dos anos 90, depois do início do século XXI, justamente criticando, demonstrando o problema da desigualdade do sistema econômico entre nações, do que hoje chamamos de norte global e sul global, e agora essas atitudes, a atenção mundial vem para o Brasil e com a liderança e com a capitania do presidente Lula, essa questão precisa ser de fato colocada no centro das atenções e não apenas dos poderosos, das grandes nações, mas de nós próprios, no nosso dia a dia. Então é fundamental que a gente enxergue, primeiro, a influência de um evento multilateral de relações internacionais, a influência da construção da pauta das atenções internacionais e, evidentemente, a importância da gente olhar para a fome, olhar para as pessoas que sofrem cotidianamente com essa questão que é absolutamente inaceitável para todos nós. E é uma realidade vivida, como a gente conversava antes do início do programa, por muitas pessoas há muito tempo. Então, a importância de esse assunto estar em pauta e a gente seguir falando sobre isso, professor? E Patrícia, também seja bem-vinda ao nosso programa. Eu queria trazer um pouquinho, primeiro, antes da gente entrar mais a fundo nessas questões, uma contextualização para quem está nos assistindo, às vezes pode até não conhecer, de repente, a terminologia de insegurança alimentar. Você que tem essa vivência, mão na massa, assim, lidando com essas pessoas no dia a dia, pode contar para a gente, explicar um pouquinho melhor o que isso representa no cotidiano? É um prazer estar aqui hoje e poder levar para as pessoas realmente, assim, para que entendam em termos fáceis, o que é a insegurança alimentar. A insegurança alimentar é: eu trabalhei hoje para comer amanhã, tá? Então, assim, nós temos um número muito grande de pessoas que vive dentro desta roda. É uma roda, entendeu? De trabalhei hoje para levar um pouco de dinheiro para alimentar os meus filhos, para alimentar a mim mesma. Então, assim, a insegurança alimentar ela é um fator tão grande quanto a fome, Então, a gente tem várias coisas aí que a gente precisa combater. Nós temos que combater a fome, no geral, de não ter comida no prato, e a insegurança alimentar de ter um pouquinho hoje e não sei se eu vou ter amanhã, Vou complementar sobre o G20. É um prazer ouvir o professor falando,
e vou contar uma historinha para ele, que ele é um grande admirador do Betinho, né? A questão toda da aliança global, ela surgiu de uma conversa do Lula com o Kiko, nosso diretor executivo, lá dentro do galpão. Se surgiu ali. Então, assim, é tão grande, né? Parece, assim, que não vai afetar e hoje afeta o mundo inteiro. Então, é muito bom poder levar para todos isso. E como o professor falou, não só os poderosos, mas nós mesmos, nós entendermos que o desperdício, ele tem que ser evitado, né? E qualquer açãozinha que tu possa fazer, ela com certeza pode mudar lá na frente a vida de alguém. E é interessante e importante a gente trazer também a questão de que muitas pessoas passam fome, mesmo o direito ao alimento sendo um direito básico, um direito humano que deveria ser garantido pela Constituição, né? Pela Constituição brasileira e também mundialmente, falando dos outros países. Por que, professor Marçal, que motivos que a gente pode, de repente, apontar para se existirem tantas pessoas com fome ainda no mundo? Olha, primeiro pela desigualdade, né, que é uma evidência, mas a desigualdade que é uma evidência não apenas no Brasil e na América Latina, mas inclusive em países ricos. É importante a gente olhar, por exemplo, para a presença de refugiados, da desigualdade crescente, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, né, uma série de imigrantes passando por dificuldades sociais, e isso é um cenário crescente e alarmante, mesmo no centro da Europa. Né? Então, evidentemente que a gente precisa olhar para o processo, por exemplo, agora do século XXI, num processo de crescente aumento da desigualdade. Nós nunca tivemos um sistema econômico mundial com tanta desigualdade. E é fundamental que a gente repare nisso. Se o problema, por exemplo, do combate à fome, a gente estava lembrando aqui antes do programa, né, da maravilhosa ação do sociólogo brasileiro Herbert de Souza, né, o famoso Betinho, né, um exilado da ditadura civil-militar que volta para o Brasil, cria o IBASE, cria o combate à fome, a campanha do Núcleo para a Cidadania, combate à fome, e isso está muito vinculado ao próprio processo de redemocratização do Brasil. E de atacar não apenas a fome evidente e específica de alimento, mas a fome por cidadania, a fome por direitos, a fome por dignidade da pessoa humana. De lá para cá, infelizmente, né, do final do século XX, agora para o início do século XXI, o mundo inteiro se tornou cada vez mais desigual. Hoje em dia é possível dizer que 1% das pessoas no mundo tem mais recursos financeiros do que quase 50% do restante do mundo. E nos últimos anos, de 2008 para cá, o aumento da desigualdade foi muito mais acelerado. De modo que, em vez de ganhar esse combate, né, essa luta honrosa pela dignidade da pessoa humana, nós estamos perdendo esta batalha. Porque talvez a gente não tenha tido justamente a dignidade e a hombridade do Betinho, e eu faço questão de deixar aqui a minha homenagem ao Herbert de Souza, o sociólogo brasileiro, de realmente arregaçar as mangas e se dedicar a uma campanha com grande capacidade de comunicação de massa, para que a gente possa olhar nos mínimos detalhes, mas que possa também dialogar com as estruturas do poder estabelecido, com o sistema que produz desigualdade e que produz excluídos, obviamente. E esse é um dos motivos pelos quais tanta gente passa fome. E que a gente possa olhar para isso e simplesmente declarar o que é evidente, o que é óbvio. É inaceitável, moralmente, nós todos, de quaisquer credos, de quaisquer religiões, de quaisquer posicionamentos políticos, de quaisquer, predileções de várias ordens. É inaceitável que os nossos irmãos, que são pessoas como qualquer um de nós, obviamente, não tenham que dar de comer para os seus filhos, para os seus netos, não tenham o mínimo do mínimo da dignidade. E eu não estou falando só do brasileiro para com o brasileiro. Eu estou falando do engajamento de nós brasileiros para todos os outros seres humanos, independente do continente, independente da cidade. E é isso, de novo, que me parece fundamental quando a gente olha um esforço orquestrado no G20, no cenário internacional, para, afinal de contas, nós falamos da guerra, nós falamos da catástrofe ambiental, nós falamos do problema nuclear, mas talvez nós estejamos esquecendo de uma coisa anterior a tudo isso. As pessoas morrem por fome. As pessoas têm vidas
absolutamente queimadas, desperdiçadas, porque não tem nutrição básica para desenvolver, inclusive, a sua capacidade de ser humano. Ou seja, de ser feliz, de ter criatividade, de construir a vida à sua volta, né, de viver em comunidade. Insisto, independentemente da língua, do país, da religiosidade, do partido político, é inaceitável que nós convivamos, que nós tenhamos aqui no Brasil, até para se proteger de uma série de violências sociais, naturalizado que às vezes pessoas nas esquinas passem fome. Isso é inaceitável. Nós não poderíamos sequer botar a cabeça no travesseiro tranquilamente e dormir no momento, em qualquer lugar no mundo onde alguma pessoa não tenha como ter o estômago quentinho com um pouquinho de comida para também adormecer. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Existe uma hipocrisia global fundamental vinculada aos grandes negócios, das big techs. Nós falamos o tempo todo das grandes tecnologias, das grandes inovações. O ser humano tem agora turismo espacial, né? Há grandes empresárias mundiais que constroem naves espaciais que gastam verdadeiras fortunas para fazer turismo espacial. Ora, peraí um pouquinho. Com aquele dinheiro da SpaceX, por exemplo, a gente tranquilamente resolveria esse problema no mundo. E nós aceitamos que esse recurso, que afinal de contas é nosso, é produzido pela humanidade, pelas diferentes sociedades, que ele valha para a gente conquistar prazeres planetários, digamos assim, e do nosso próprio planeta as pessoas não tenham o mínimo para comer. E é interessante também, é revoltante, na verdade, eu, quando pesquisava antes do programa para poder ter essa conversa com vocês, além dessa questão de que tem muitas coisas desnecessárias ou, enfim, superficiais, que se gasta muito dinheiro, a população, nós, né, desperdiçamos muito alimento todos os dias. Tem pesquisas que mostram, se eu não me engano, da própria ONU, que mostra que se desperdiça 1 bilhão de refeições, né, comestíveis, assim, que poderiam ser consumidas por outra pessoa todos os dias. E a gente vê esses dados, que são 733 milhões de pessoas com fome. Esses alimentos que são desperdiçados serviriam para dar pelo menos uma refeição para todas essas pessoas e ainda sobra. É uma questão que piora ainda mais, acredito, esse cenário, né, Patrícia? Sim, assim, nós sabemos que houveram, por exemplo, aqui até em Porto Alegre, projetos de que os restaurantes fornecessem aquilo que não fosse consumido, né? Existe um trâmite aí que barra tudo isso, tu entende? Então, assim, o problema poderia ser solucionado de alguma maneira? Poderia. Mas nós temos outras questões que sempre prejudicam e barram aquilo que poderia resolver, né? Desperdício de alimento é um dos maiores fatores que a gente, assim, ó, fica desolado, nós não temos mais como resolver, assim, a questão, porque para nós sempre barra num trâmite ali, ou da saúde, ou os próprios restaurantes não querem. Então, tem todo um contexto aí por trás que a gente sabe, né? E aí é muito complicado, né? Fica muito complicado mesmo. A questão do desperdício nos afeta, né? Tanto quanto as questões que a gente luta pela condição de chegar aos alimentos de uma maneira mais acessível. Então, são vários contextos aí para a gente discutir. Se a gente fosse passar a tarde aqui discutindo, a gente ia passar além da tarde discutindo sobre isso, né? Porque é muito difícil. Existe a lei, o projeto de lei, ele está parado ali, ele não seguiu à frente, né? Em função de trâmites com a saúde ou com o próprio comércio. Então, é isso aí. Eu queria aproveitar, se me permite, fazer uma conversa um pouquinho mais informal, não é? Por exemplo, né, a gente não precisa simplesmente, eu acho louvável e é maravilhosa a fala da Patrícia, pensar em reusar o alimento que foi usado por outra pessoa. Por exemplo, né, a gente tem no Brasil uma ação que eu acho muito interessante, a farmácia popular. Né? Ora, por que a gente não faz um supermercado popular?
onde as pessoas que tenham baixa renda tenham direito, por exemplo, ao cartão do Bolsa Família ou outros tipos de cartões do INSS ou outro tipo de coisa, até estudantes, famílias de baixa renda, e que tenham acesso a um supermercado e que usem aquilo e isso seja pago pelo Estado brasileiro, pelas prefeituras, pelos estados, pelo governo federal. Porque as pessoas não precisam comer a comida requentada, reusada da outra pessoa. A alimentação também é nutrição de dignidade da pessoa humana. Então a pessoa pode ter X dinheiro, né, X créditos para gastar com comida em determinados centros de distribuição de alimento. Eu estou chamando agora de supermercado popular, mas pode ter qualquer outro nome. E a pessoa chega lá, se cadastra no seu bairro e vai lá e tem direito a ter acesso àquele alimento. E eu não estou falando do alimento feito, eu estou falando da fruta, eu estou falando do legume fresco, eu estou falando do cereal, eu estou falando de uma série de coisas que são fundamentais para que a pessoa tenha autoestima. Porque não é possível a pessoa pensar, por exemplo, em melhorar a sua educação, buscar um outro tipo de emprego, pensar, por exemplo, na educação do seu filho, na maneira de cuidar melhor da sua filha, se a pessoa está sentindo fome. Nada é importante quando a barriga está gritando de fome. Então, nós precisamos entender que o fato da pessoa passar fome, todos nós, como sociedade, perdemos o potencial criativo e humano desse nosso semelhante, que não é um outro que precisa ficar varrido para as periferias da cidade. Ele é um igual a nós. Né? Então, insisto na proposta, e eu aproveito, inclusive, o fato de estar aqui na televisão pública, né? Por que a gente não pensa, inclusive, no acesso à alimentação orgânica, a frutas da estação, a legumes da estação, a hortaliças da estação, se nós temos tanta terra nesse país, se nós temos tanta capacidade de logística e de energia popular, agora, por exemplo, na enchente, em Porto Alegre, quantas pessoas se uniram para trabalhar e ajudar o seu próximo? Ora bolas, que o Estado brasileiro, que a Prefeitura de Porto Alegre, que o Estado do Rio Grande do Sul consiga criar uma estrutura logística para fazer com que existam instituições que não permitam mais o nosso semelhante, e eu insisto, não é aquele que é usado com o estereótipo do mendigo, não é? Eu não gosto da ideia, né? Sou contrário a isso. Eu estou falando, inclusive, a pessoa que tem um salário, por exemplo, um salário mínimo, certo? Que é um trabalhador com carteira assinada, mas que não tem no seu sustento suficientemente recurso para comprar, por exemplo, 1 litro de leite, um iogurte para o seu filho, porque as famílias de baixa renda, como é óbvio, têm direito a comer iogurte, ora bolas. Certo? Então, que essas pessoas possam, mesmo empregado, ir no supermercado popular, ir no centro de distribuição de alimento e ter acesso, por exemplo, por semana. Uma vez por semana a pessoa vai lá, tem direito a 1 litro de leite, a um pacote de pão, por exemplo, a tantas maçãs, tantos pé de alface, sei lá. E que isso possa, inclusive, cotizar pelo nível de dignidade de qualquer família. Não é aquele que vive na rua só. Percebe? A questão vai muito mais além, porque a gente tem, inclusive, que se dar conta, e eu sei de iniciativas semelhantes a essa que eu estou falando, em outros países, que às vezes até mesmo as pessoas que são assalariadas, que têm um emprego formal de carteira assinada, essa pessoa também passa dificuldade de colocar, por exemplo, 1 litro de leite, um iogurte, ou, sei lá, uma comida de qualidade orgânica para o seu filho e para sua filha. Ora, por que não o Estado, a Prefeitura, o governo federal disponibilizar isso para quem tiver cadastro social, tiver em dia com as suas vacinas, tiver em dia com a sua maneira de se vincular com a institucionalidade do Estado? Isso é possível de ser feito, isso não é difícil de fazer. O que precisa é de vontade política, e por isso que eu bato palma para a gente estar aqui nesse programa, e até por causa da Aliança Global, discutindo alternativas para o combate à fome no mundo.
Muito interessante esse ponto que o senhor traz, porque para, enfim, matar a fome não é só o arroz, feijão e, enfim, um guisado, né? Todo mundo tem que ter esse direito, realmente, como o senhor estava falando, de consumir legumes, verduras, as frutas, e aí se entra muito na questão nutricional também, não somente a fome mesmo, né? Aquela fome de não ter realmente alimento, mas todas essas pessoas que passam fome deveriam, além disso, ter essa oportunidade de também poder ter a nutrição necessária. Direito à alimentação saudável. Eu só quero voltar um pouquinho ali no contexto do restaurante. É assim, ó, a gente não fala de utilizar alimento que não foi utilizado, né? A gente fala dos alimentos que estão lá na cozinha e que seriam desperdiçados pela cozinha, né? Não falamos de alimento que estava no prato e volta, não. Falamos de alimentos que aquele restaurante fez para o almoço e ficou lá e eles não vão aproveitar de novo e a gente sabe que aquele restaurante vai botar todo no lixo. Então a gente fala nesse contexto assim. Quanto ao que o professor falou, é super dentro do que a gente pensa de um programa, mas aí entramos numa coisa bem grande mesmo, né? De chegar lá, porque daí a gente vai fomentar várias camadas, né? Vamos lá no agricultor, no pequeno agricultor da agricultura familiar, vamos dar condições para eles fazerem com que esse alimento chegue de maneira acessível às pessoas. Porque daí a gente está alimentando uma cadeia, né? E isso é uma coisa que seria também muito importante nesse contexto de combate à fome e de chegar à alimentação saudável aos pratos. Né? Porque essa circunstância, ela não precisa ser também centralizada só num lugar. Ela pode ser lá na base, ramificada na ponta, né? Descentralizada em diferentes bairros, em diferentes cidades. Por exemplo, aqui da Grande Porto Alegre, em cada bairro pode ter, por exemplo, uma horta comunitária. Nós podemos, por exemplo, inclusive engajar e dar, inclusive, um rendimento mínimo necessário para os, digamos assim, para as lideranças comunitárias, que fazem um trabalho maravilhoso em todas as regiões periféricas. Aqui da Grande Porto Alegre, eu conheço algumas, fazem um trabalho espetacular e são completamente invisibilizadas, que são verdadeiros heróis e heroínas, e que fazem o trabalho, que cuidam, por exemplo, das crianças para as mães irem trabalhar. Esse tipo de estrutura que já existe, se ele for ajudado, pode destravar uma energia social de justamente criar, insisto, acesso a alimento de qualidade, inclusive o engajamento social com hortas comunitárias, com a ideia de um cuidar do outro, de cuidar do seu vizinho, de cuidar da sua comunidade. Não precisa ser centralizado no centro, não precisa ser centralizado numa ou outra instituição. A coisa pode ser de fato, por exemplo, como fazem as estruturas de assistência social, que estão lá na base. Ali em volta a gente tem que multiplicar isso e, de fato, engajar o cidadão, engajar as pessoas, porque eu tenho certeza, mais do que nós aqui, né, que temos o privilégio de sermos bem alimentados, né, as pessoas que estão lá na frente, né, na batalha do dia a dia, as pessoas vão saber valorizar isso, as pessoas vão saber, inclusive, dar melhor solução do que eu posso pensar aqui agora. Então, a ideia é ouvir, a ideia é descentralizar, e a ideia é, sobretudo, declarar que é inaceitável que as pessoas passem tanta dificuldade no seu dia a dia. E acho interessante a gente também trazer um pouco essa discussão para o local, estando aqui em Porto Alegre, por mais que o Rio Grande do Sul todo nos assista, mas falando especificamente de Porto Alegre, trazendo essa humanização, porque a gente fala de dados e inclusive tem dados recentes da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar do IBGE que fala que pelo menos 200 mil porto-alegrenses estão em situação de fome, né? Passam por fome todos os dias aqui na capital gaúcha. Mas trazer essa humanização que às vezes aquilo que a gente não enxerga, a gente não tenta fazer algo sobre para combater. Então pedi, Patrícia, para falar sobre essa questão mais local aqui de Porto Alegre, se sentiu também de repente algum impacto, alguma diferença após as enchentes, né? Essa tragédia que atingiu aqui durante maio, essa mudança, né? Enfim, nesse contexto de mais pessoas precisarem ser ajudadas, como é que foram as ações, né, do Ação da Cidadania? Ação da Cidadania. Assim, ó, nós tivemos um grande aumento das cozinhas
solidárias e comunitárias, tá? Foram grandes pontos de distribuição de alimento naquele auge ali de maio, junho, né? Após, assim, esse período, porque a gente ainda está vivendo, né? Quem anda aí sabe, na rua, Sarandi ainda tem casa destruída, ainda tem gente sem moradia, tem criança que não conseguiu voltar para a escola, tem escola alocada em outra escola ainda, né? O Sarandi e o Humaitá ainda continuam com vários problemas. Não vamos falar nem das ilhas, que tem terra, areia até em cima, né? Mas, assim, os pontos que continuaram, que se firmaram pós a enchente, né? Vários deles, inclusive, entraram dentro do que a gente chama rede Alisol, que é a nossa rede da ação da cidadania, que a gente chama de rede de alimentação solidária, tá? O que a gente está fazendo com o pessoal da rede Alisol? Elas estão ainda ofertando alimento, muitas delas viraram cozinhas das suas comunidades, né? Elas continuam ofertando uma refeição por dia, às vezes conseguem 2. Muitas delas viraram pontos, como o professor falou, com horta, né? E isso é fantástico, tá? Algumas que já tinham este trabalho, e vou citar uma lá no Morro da Cruz, que é a Associação Mulheres Maria da Glória, elas são fantásticas, elas têm a cozinha, e apesar delas não terem sido atingidas, ofereceram para grande parte de Porto Alegre, elas têm a cozinha, elas têm o apoio às mulheres, elas fazem já alimentos e vendem do que elas produzem ali, e a horta que elas retiram grande parte dos insumos delas da horta, né? Então, assim, o que nós vimos hoje? Que cresceu o número de cozinhas, elas precisam ser reconhecidas, sim, perfeito, como pontos de alimentação, pontos populares de alimentação, elas precisam desse apoio. Isso é uma coisa que a prefeitura tem que fazer urgente, apoiar essas pessoas, né? Porque elas realmente fazem um trabalho de ofertar e elas fazem um trabalho essencial nesse combate à fome, né? E não são só comida. Sempre quando a gente fala, uma pessoa que recebe um prato de comida, ela não está recebendo só um prato de comida, ela está recebendo, eu me emociono quando falo, elas estão recebendo um prato de esperança, de eu tô olhando para ti, eu tô aqui contigo, te levanta e vai. Então, um prato de comida não é só um prato de comida, ele vai muito além de um prato de comida, né? Com certeza, a gente vê isso muito falando com os próprios voluntários também, que tem essa troca e eu sou uma repórter aqui que para um dos nossos programas eu falo muito sobre a questão dos projetos sociais de Porto Alegre. Recentemente a gente falou com a Fundação Comida Poa, não sei se vocês conhecem, perfeito. E sempre assim, o mais comum é perguntar quais os objetivos, assim, né, por que fazer ações como essa, e os voluntários sempre falam que sentem muito uma felicidade de poder estar ajudando e ver a gratidão dessas pessoas de receber essa ajuda, né? Então, acredito que, com certeza, seja muito importante ter esse reconhecimento. Deixa eu só aproveitar, claro. Porque eu acho que é excelente que a gente tenha atenção a isso que a Patrícia falou agora. Essa energia já existe. O que precisa é o Estado, no caso aqui em Porto Alegre, é a Prefeitura. Né? São os vereadores agora, prefeito e vereadores eleitos, né? Que a prefeitura, que a Câmara Municipal, de fato, destrave os empecilhos legais, reconheça essas pessoas e que dê, de fato, capacidade de articulação para expandir uma energia social que já existe. Ora, nós cantamos em verso e prosa uma série de coisas, inclusive aqui no parque, do lado, né, da Câmara Municipal, as tradições gaúchas e tal. Ora, não é só em setembro que tem que pensar nas tradições, não é só em setembro que tem que pensar na identidade do Rio Grande do Sul e Porto Alegre vinculada a isso. Na verdade, isso é uma espécie de plebiscito diário. É uma espécie de voto que nós fazemos a cada manhã que acordamos e que pensamos que o nosso igual, gaúcho, porto-alegrense, da mesma identidade, ora, essa pessoa, portanto, ela precisa ter um pão, ela precisa ter leite, ela precisa ter iogurte, precisa ter fruta, o seu filho precisa ter condições de ir para a escola com a barriga quente, né? Que ir para a escola sabendo que alguém pensou nele, que ele é importante.
Com a alimentação, nós alimentamos a autoestima. Com a autoestima, nós alimentamos a cidadania, a civilidade. E com civilidade, nós defendemos a democracia. E nós levamos a nossa cidade para um lugar melhor, que ela merece e que precisa alcançar. Então, o combate à fome e essa aliança global, ela não é só global. Ela é global e ela é local. Né? E eu acho que nesse sentido que precisamos conectar Porto Alegre a essa, digamos assim, diretriz maior, né? E de fato pedir que os nossos representantes políticos pensem um pouco em até que ponto não seria moral e ético e sobretudo humano que a gente pensasse um pouquinho em limitar alguns privilégios corporativos e destravar as energias sociais que existem, e a Patrícia falou disso agora, e que está lá naquele herói, naquela heroína, líder comunitário lá na ponta, né? Tá nos assistentes sociais. Eu faço aqui também uma homenagem ao meu irmão, que é um assistente social, e que me ensina tanto essa energia que pulsa de quem trabalha com o povo no dia a dia. E a toda a profissão, né? Do assistente social. Eu acho que nós precisamos simplesmente cobrar que o Estado, que a Prefeitura de Porto Alegre realmente trabalhe no sentido de cuidar do povo. Porque o povo é muito bonito na hora das eleições, mas a gente tem que lembrar que o povo, na verdade, precisa fazer parte do nosso plebiscito moral e diário de cada manhã que a gente acorda e que tem gente que precisa ter aquilo que nós temos. E o nosso privilégio não pode passar impune. Nós temos o compromisso, precisamos ter esse compromisso, essa dignidade também moral de saber que outras pessoas ali do lado vão ter pelo menos alguma coisa parecida com o que eu tenho de manhã, um pãozinho para comer, né? E aproveitar essa fala do senhor, pedir para aprofundar um pouquinho mais, até para quem está nos assistindo, como a aliança, né, global de combate à fome e à pobreza é bastante recente, né? A notícia saiu agora durante a cúpula nos dias 18 e 19 de novembro. Pedir para o senhor aprofundar um pouquinho mais sobre o que é a proposta, né? O que a gente pode esperar então, porque a ideia, né, a proposta pelo Brasil, pelo presidente Lula, é de exterminar a fome no mundo até 2030. Eu acho que é isso. A ideia é, sobretudo, colocar essa decisão política. A gente, por exemplo, fala o tempo todo aqui dos BRICS, né? Agora os BRICS né, expandidos. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, para a Índia, mesmo para a Rússia, mesmo para a China, ou não precisa nem ser para os BRICS, né? Para a África do Sul, o Brasil, né? Os BRICS, mas mesmo para os outros países do norte global, nós sabemos com certeza, sem dúvida nenhuma, que existe hoje alguma pessoa que está com fome. Uma pessoa não, muitas pessoas. Né? A decisão é, sobretudo, em vez de a gente ficar falando do comércio internacional ou apenas das questões vinculadas ao jogo de poder das grandes nações, que a gente possa efetivamente olhar para dentro e dizer que acabe com a fome, por exemplo, nos países que estiveram presentes aqui. E eu acho que também é importante que a gente olhe nesse sentido. A gente viu ruído já internacional em relação a isso. Não são todos os países, e eu não falo apenas em relação à fome, mas outras formas de discriminação, por exemplo, machismo, homofobia. Há líderes de países muito próximos aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, que estão se celebrizando por botar areia numa pauta que inacreditavelmente gerou ruído, que seria uma coisa absolutamente tácita, evidente, quase que banal, que as pessoas não sejam discriminadas pelo seu gênero, que não sejam discriminadas pelas suas opções de vida em diferentes sentidos, pelo seu credo. Eu acho que parte daí da gente constituir um consenso, a gente constituir coisas que são, digamos assim, tácitas, né, que precisam ser acordadas de maneira basal. A Aliança Global para a Fome, ela tenta ser um primeiro passo, né, uma primeira iniciativa. Mas isso eu garanto, né, isso não vai dar em nada se isso não tiver repercussão, não só lá nos poderosos, mas aqui, no dia a dia, e insisto, nos poderes locais. Né? A vida é feita na prefeitura,
é na Câmara de Vereadores, é no bairro, né? Então, a Aliança Global ela é justamente uma decisão política. Agora, precisa ter uma decisão humana de nós todos, né? E, Patrícia, com a sua experiência dentro do Ação da Cidadania aqui do Rio Grande do Sul, pedi para falar também, complementando o que o professor Marçal comentava agora, o que nós, como sociedade, então, devemos e podemos fazer mais, além do que já foi comentado, mas se quiser reforçar também ao longo do programa, o que a gente deve fazer, quais ações que, de repente, podem participar dentro do Ação da Cidadania? Na verdade, assim, o professor, ele já deu uma boa pincelada aí de tudo que a gente tem que fazer, né? Mas uma coisa é essencial, nós, como organização da sociedade civil, nós, como pessoas da sociedade civil, temos o dever de cobrar. Isso. De ir em cima de tudo que está sendo acordado. Tive o prazer de comentar que a coisa toda começou dentro de uma conversa lá dentro do depósito do galpão da Ação da Cidadania no Rio de Janeiro, com o nosso diretor executivo. Então, assim, a Aliança Global, ela vem como uma grande esperança para todos nós, e é exatamente o ponto. Nós, como organização, como pessoas, temos o dever de cobrar, tá? É exatamente sobre isso, é sobre cobrar da prefeitura, se eu quero o pequeno agricultor entregando o alimento de forma mais acessível, cobrar da Câmara de Vereadores os projetos, trazer projetos. É o momento, né? A coisa é global, mas a gente tem que começar aqui no nosso território, né? Nós temos que começar no nosso bairro, estabelecer que as cozinhas solidárias sejam pontos, estabelecer que pequenos depósitos, existem lugares de cozinhas que são quase como pequenos depósitos já, quase como pequenos mercados. Tem locais em que eles fazem a moeda deles. Uhum. Eu tenho hoje 30 quilos de arroz, eu vou poder atender 30 famílias, eu vou dar um para cada um, eles vêm aqui e a gente entrega. Então, assim, nós temos que fortalecer todos esses espaços, né? O global, ele abriu a mente de todos. Quando isso surgiu como notícia, todo mundo passou a se questionar. Todo mundo já levantou a questão para eles, né? Muitas pessoas das comunidades vieram questionar o que é, pessoas que não entenderam muito bem, o que é isso? E aí tu explica, grosso modo, isso é muito do que tu já está fazendo, né? Então, hoje é isso que a gente tem que fazer, é o botar isso para dentro e depois sair na luta para que isso realmente se efetive. E não é uma vocação, não é uma espera para cobrar que o prefeito X ou o governador Y ou o presidente Z, não é disso que se trata. É justamente de mobilizar aquela energia que existe lá na ponta, que ela está na sociedade, e aí sim cobrar do vereador, vem cá vereador, eu tenho esse problema para resolver a logística da coisa. Ajuda. Vem cá prefeito, me destrava esse imbróglio, às vezes burocrático, logístico, consegue aqui uma questão do ponto de vista para facilitar o transporte de alimento, vamos criar aqui um cenário de divulgação mais efetiva, de comunicação para essa comunidade, ou vamos multiplicar essa iniciativa que tem aqui nesse lugar, vamos criar 10 filiais disso que existe aqui, lá naquela outra ponta, lá naquela outra ponta, lá naquela outra ponta. Vem cá, vereador, me ajuda a resolver esse rolo que está aqui. Vem cá, prefeito, nós estamos precisando disso, daquilo outro. Podemos criar uma iniciativa concatenada, né, para resolver esse problema? E vamos lá, nós temos um cenário aqui, por exemplo, na cidade, de um empresariado muitíssimo competente. Nós temos, inclusive em Porto Alegre, vários encontros, inclusive os summits, né, sobre empreendedorismo, sobre soluções criativas, a economia da criatividade. Vamos tentar juntar essas pontas. Vamos tentar, justamente através das lideranças sociais e da descomplicação que o Estado pode fazer, né, juntar o know-how, né, a sabedoria, por exemplo, com logística, com transporte de alimentos, que o nosso empresariado, as nossas redes de grandes supermercados que existem na cidade,
né? As nossas startups que existem em vários lugares na cidade para efetivamente resolver esse problema lá no foco. E insisto, não é para fazer caridade. Não é caridade. Isso é de fato dignidade, isto é cidadania, isto é democracia, porque só vai haver democracia quando a gente reconhecer que aquela pessoa ali do lado é igual a mim. É um cidadão com os mesmos de deveres, mas também com os mesmos direitos. E digo mais, né? Não quero me alongar. Os nossos impostos que nós pagamos o tempo todo, né? E eu acho que é interessante, já existe um consenso, né, na sociedade como um todo, de que existe muito imposto e tal, ora, que a gente possa efetivamente fazer uma filtragem no que nós queremos que os nossos impostos sejam gastos. Nós queremos que os nossos impostos sejam gastos para manutenção de uma série de privilégios, às vezes furando o teto constitucional, né, de uma série de corporações, ou se a gente quer que os nossos impostos efetivamente deem dignidade para as pessoas comuns. Insisto, para a pessoa que tem o trabalho formal, inclusive. Não é o mendigo, não é caridade para o pobre, não é isso. É todo mundo ter acesso à alimentação de qualidade. É todo mundo ter acesso à dignidade. É inclusive fomentar a energia social nas hortas urbanas, nos fornos coletivos, não é? E muitas iniciativas já foram feitas. Nós precisamos dar visibilidade a essa pessoa e colocar essa pessoa na televisão, pedindo, né? Por que o Estado não paga 30 segundos em rede, sei lá, 8 horas da noite, né? No horário nobre, e coloque uma liderança, cada dia uma liderança. Nós temos tantos publicitários extremamente competentes na cidade. O Comitê de Combate à Fome de Cidadania, né, ele também teve uma capacidade de comunicação, de publicidade, de comunicação direta com o povo genial. Né? O legado do Betinho, ele precisa ser incorporado em todos nós. Né? Eu acho que isso é importante da gente, insisto, nós já sabemos fazer isso. Falta é querer de fato fazer. Vejo que esse nosso programa, essa nossa conversa que está ficando muito interessante, a gente já vai se aproximando do final, mas é praticamente uma aula para quem tiver o poder de fazer alguma coisa, pode assistir e ver diversas propostas de soluções, né? Porque é realmente muito interessante, coisas que a gente vê que são viáveis, e a pergunta é por que ainda não foi feito assim tanto tempo, em tantos anos as pessoas seguem passando fome, né? Por mais que a gente veja que foram feitas ações, o Brasil por algum tempo ficou fora do mapa da fome, ele por 2014 acabou retornando em 2019, é importante a gente falar um pouco sobre isso também, mas a ideia agora, pelo que a gente vê, pelo atual governo, né, é que se saia do mapa da fome novamente nos próximos anos. Mas vejo que então a gente como sociedade precisa entrar junto nessa luta e, como a Patrícia comentava, o professor Marçal também, fazer essas cobranças mesmo, né, e contribuir como um todo e parar de olhar só para nós mesmos, né. Até por isso quis trazer no começo do programa aquela pergunta: quantas refeições você fez hoje? Porque tem muitas pessoas que não fizeram nenhuma. Né? E o nosso programa entrando no ar pela primeira vez, enfim, estreando agora a partir das 8 horas, enfim, final do dia, tem pessoas que não tiveram nenhuma refeição, e a gente às vezes 3 ou 4, enfim, os lanchinhos, né? É um privilégio, como o professor Marçal comentava. E nós falamos inclusive de crianças, temos crianças que não se alimentam, que se alimentam só na escola, né? Então assim, é exatamente aproveitar para falar que a força e a receita do bolo nós temos, porque o combate à fome a gente já está há bastante tempo trabalhando com isso, né? O que falta às vezes são os recursos, e quem nos traz os recursos são as políticas públicas. Então hoje a gente tem que lutar por muita coisa em relação às políticas públicas. As soluções nós temos, vamos instaurar as cozinhas solidárias como os pontos populares, o professor deu a ideia do mercado popular, e assim a gente sabe que as ideias a gente até tem, né? O que faltam são os recursos e o olhar para dentro dessa coisa toda, como assim, vamos fazer realmente, né?
Então é isso aí, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu vou aproveitar e vou falar para vocês sobre a maior campanha que a gente tem, que é o Natal Sem Fome, né? É a nossa maior campanha nacional. Ela é uma campanha que arrecada muito alimento e que entrega realmente lá na ponta para quem precisa, às vésperas do Natal, cestas básicas. Então, se as pessoas têm dúvida de... Por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós colocamos vários pontos de coleta em vários locais. E se as pessoas têm dúvidas de será que essa comida chega, vou dizer para vocês, chega, tá? Nós recolhemos e nós entregamos diretamente às famílias que necessitam. Hoje nós temos um número muito maior devido à tragédia da enchente, né? Temos muitas pessoas, muitas famílias que ainda não retornaram nem ao mercado de trabalho ainda. Aí a gente entra em outras questões também que são de saúde mental, né? Que as pessoas da enchente ainda enfrentam as questões da saúde mental. Então, é isso, é um dar a mão para o outro, realmente parar de olhar só para o seu umbigo, olhar para frente, sair um pouco da tela e olhar mais ao redor, porque a vida tá aí, né, gente? E a gente vai combater a fome só se unindo todos e buscando políticas públicas e recursos. E chegando agora final do ano, é muito emblemático e triste de pensar que as mesas, aquela ceia, né, tanto no Natal quanto no Ano Novo, a mesa farta e às vezes também com muito desperdício de comida, porque às vezes cada um traz um prato e não se dá conta de comer todos aquele monte de peru, pernil, enfim, enquanto tem pessoas que não vão ter nem um prato de arroz, feijão, enfim, para comer na noite do Natal. Então, muito interessante, muito importante essa ação. Se a senhora quiser divulgar também contatos, enfim, os endereços para quem quiser deixar alguma doação, pode ficar à vontade. Na verdade, assim, estamos estabelecendo os pontos de coleta. 2 pontos de coleta são no Zafari Teresópolis e no Zafari da Ipiranga. Temos também o Iguatemi como um dos nossos maiores apoiadores. Convido vocês a levarem as crianças para brincarem no Parque do Noel. Cada ingresso que vocês compram, o dobro é doado para nós e nós fazemos a compra e entregamos as cestas básicas. Aí eu tenho o nosso quiosquezinho da Ação da Cidadania, Natal Sem Fome. Então é importante, se a gente parar para pensar em termos de vamos ajudar as famílias a terem um Natal melhor, este é o momento. Né? Então o Natal Sem Fome está chegando aí, está invadindo Porto Alegre e nós contamos com todos vocês para que as famílias tenham um pouco mais daquilo que eu falei, de amor e de esperança. Passar esse Natal de barriga cheia vai ser muito importante, né, Patrícia? Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E quero abrir, então, espaço também para o professor Marçal de fazer sua despedida, suas considerações finais. Eu queria aproveitar, então, a importância desse programa para dizer que a questão da fome é uma questão sistêmica. Agora, o sistema não existe lá fora. Nós retroalimentamos o sistema, inclusive, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com a maneira como nós nos reportamos, inclusive, aos nossos representantes políticos. Então, me parece que é chegada a hora da gente aproveitar a crise, por exemplo, ambiental, a crise da enchente em Porto Alegre, a crise da fome, como uma oportunidade para a gente restabelecer a nossa dignidade como pessoas. E que a gente lute cotidianamente contra esse processo endêmico que existe no Brasil e em Porto Alegre também, de que a gente foi por causa das imensas violências sociais, né? Seja a violência urbana, seja evidentemente a violência de ver pessoas com extrema pobreza e passando fome, com o tempo, né? Por tantas e tantas décadas sofrendo com isso, nós fomos naturalizando essas coisas. E aquilo vai passando como se não fosse nada. Eu vou fingir que não vi. Né? Lembra que as crianças, por exemplo, viviam na sinaleira, né? no semáforo, pedindo comida. Depois teve um momento onde elas ficaram cada vez mais escassas e depois sumiram. E depois elas voltaram. Depois as pessoas voltaram para o sinal pedir comida. Nós não podemos naturalizar isso. Insisto, o problema da desigualdade, o problema da fome é um problema sistêmico. Mas nós temos o compromisso de romper
com essa roda maléfica de retroalimentar o sistema da desumanização de nós próprios, de todos nós. E talvez a temática da fome, pela sua evidência, né, ela possa ser de fato algo que gere uma reenergização social, para que a gente saia, eu gostei muito quando a Patrícia falou isso, saia das telas, né? A vida não está na tela, a vida está no dia a dia, a vida está nas pessoas que estão aqui em volta, né? Então, e que a gente consiga alimentar e reenergizar de fato as energias sociais e que os poderes públicos, né, eu insisto, vereadores, prefeito eleito, né, descomplique a vida dos empresários que querem ajudar, da sociedade civil que já está ajudando, ajude as pessoas, né, a criar logística para multiplicar aquilo que já existe. Nós temos muitos heróis e muitas heroínas no dia a dia, mas que os nossos representantes políticos ajudem a descomplicar a coisa e a multiplicar, né, esses exemplos que já existem no dia a dia, né? Então, é possível acabar com a fome em Porto Alegre. É possível acabar com a fome no mundo. Basta a gente não alimentar esse ciclo horroroso de desumanidade do dia a dia. Professor Marçal, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, pela sua fala também, e com certeza uma temática extremamente importante de se falar e que a gente precisa seguir acompanhando e não falar somente nesses momentos, assim, né? Claro, muito importante se aproveitar esses momentos para falar mais, mas que isso se mantenha e que a gente consiga realmente botar para frente todas essas soluções que a gente conseguiu trazer nessa nossa conversa no programa de hoje. Agradeço novamente a presença de vocês, realmente muito bacana o nosso programa, e então a gente vai se encaminhando para encerrar o programa de hoje, vai se despedindo de quem está nos acompanhando aí de casa. Com certeza é um assunto que deve seguir sendo fomentado, mas acompanhe então os próximos programas nas próximas terças-feiras com diversos outros assuntos. Para acompanhar nossa programação, acessar os nossos outros programas, também acesse o YouTube TV Câmara Porto Alegre, e agradeço então novamente a sua companhia. Até a próxima edição.